Às 9h30. Por exemplo, que percebeu que a cultura de café em torno da cidade do Rio de Janeiro estava criando um deserto, mudando o clima da cidade. E foi por ordem dele que foi feito o primeiro reflorestamento. Quer dizer, a primeira restauração de uma floresta natural. Apenas 7 escravos plantaram o que é hoje a maior floresta urbana do mundo, a Floresta da Tijuca. Ele também financiou expedições botânicas pelo Brasil para conhecer melhor a nossa flora e chamou paisagistas para trabalhar nas cidades. Um deles foi o francês Auguste François Glasiou. Dá para imaginar direitinho o Dom Pedro, intelectual do jeito que ele era, levando aquele papo com o Glasiou, falando das árvores brasileiras que ele descobriu, começa a sumar uma louca. Já pensou? Devem ter ficado chapados. Conversando também sobre todas as plantas exóticas que ele mandou vir de todos os cantos do mundo. E sobre os estilos de paisagismo que estavam na moda naquela época. Em meados do século XIX, o que estava na moda era o jardim inglês. Os paisagistas, inspirados nos ideais românticos da época, recriavam a natureza fazendo lagos artificiais, grutas cenográficas, pontes e bancos em forma de troncos caídos. Aqui, o que parecia de verdade era escultura. Aqui, tudo mentira. Tudo aqui é mentira, com exceção desse cara. Como é seu nome? Alexandre. O Alexandre é de verdade. Mexe aí, que senão eles vão pensar que você é de cimento, Alexandre. Tudo mentira. E às vezes o que parecia uma escultura, o que parecia de mentira, era de verdade. Por isso que eles se amarravam tanto nessas figueiras. Não é por acaso que o termo paisagista servia naquela época para designar tanto os caras que criavam esses parques, quanto os pintores de paisagens. O que os paisagistas faziam nos parques era criar um cenário imitando a natureza. Por isso que os caminhos eram sempre muito sinuosos para fingir que era de verdade. Acontece que quando ele chamou o Glasiou para projetar os jardins do seu palácio, Dom Pedro tinha acabado de chegar da sua primeira viagem à Europa. Por mais que ele fosse um cara legal, assim, de vanguarda, ele voltou de lá deslumbradão com os antiquados jardins do Palácio de Versalhes. A natureza organizada dos jardins franceses, aquela coisa reta, caretinha, certinha, era totalmente démodé. Mas é que Dom Pedro se impressionou muito com a integração das linhas do jardim à arquitetura do palácio, principalmente com uma longa alameda que dava na entrada principal, que eles chamavam de eixo monumental. Aí pronto, ele quis um eixo monumental para o seu palácio também. Glasiou seguiu as ordens do imperador. Um eixo monumental é composto por 2 colunas de árvores da mesma espécie e do mesmo tamanho. Mas que raio de árvore ele ia colocar na Quinta da Boa Vista? Era a maior responsabilidade. A árvore que ele plantasse ali podia se transformar de um dia para o outro no símbolo nacional. Quer dizer, tinha que ser uma coisa muito brasileira, muito bonita. Aí ele foi pesquisar no relato dos viajantes. A sapucaia é uma árvore das grandes e formosas desta terra. A árvore chamada sapucaia é digna de ser notada pela galantaria. Parece não serem assim criadas da natureza, senão feitas por artifício da indústria humana. Glasiou procurou também na literatura. Quando Araci passava entre os guerreiros que admiravam sua beleza, ela não corava, porque sua castidade a vestia como a flor, a sapucaia. Pela origem genuinamente nacional, essa coisa de folhas cor-de-rosa, tudo a ver com o romantismo da época. Pela intimidade com o povo brasileiro, não é de se estranhar que a árvore escolhida pelo Glasiou para o eixo monumental do Palácio do Imperador tenha sido mesmo a sapucaia. Viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Brasil, viva o Brasil, Brasil, Brasil. A sapucaia não produz só essas flores maravilhosas e essas folhas cor-de-rosa. Outra curiosidade a respeito dela é o formato do seu fruto. Ele é chamado botanicamente de pixídeo, mas é a popular cumbuca. Olha só, não parece que foi um artesão muito habilidoso que fez? Tem até uma tampinha. Na zona rural onde ocorre a sapucaia, ela é muito usada para enfeitar a casa das pessoas.
é usada como vaso de plantas e também é um ótimo lugar para você guardar coisinhas. Eu não falei que ela era boa para guardar coisinhas? Sabe o que a sapucaia guarda aqui dentro? As suas sementes. São castanhas deliciosas. Todo mundo que experimenta acha mais gostoso do que a castanha do Pará. Pena que não tem para vender no supermercado. Todo mundo que experimenta fica doido. Agora, sabe quem é louco? Mais louco por essa castanha aqui? O macaco prego. Todo macaco gosta, mas o macaco prego, ele comete loucuras para conseguir essas castanhas aqui. Ele fica vigiando ela na árvore, vai todo dia lá e torce o cabinho para ela maturar mais rápido. Quando ele vê que tá para soltar a tampinha, ele vai lá e bate uma castanha na outra assim, ó. Aí, quando cai, é uma festa. A única coisa que ele não faz, porque ele não é otário, é enfiar a mão em cumbuca. Senão ela fica presa lá dentro. Porque o macaco velho não mete a mão em cumbuca. E sabe que cumbuca é essa desse ditado? É essa aqui, ó. Os índios a chamavam de Iá sapucaia. Iá quer dizer fruto. Sá quer dizer olho. E puçá é pular, quer dizer, fruto que salta aos olhos, que desperta o desejo, que chama a atenção. Mas depois que os portugueses chegaram, aí ela ganhou um monte de outros nomes. Mas pode chamar de sapucaia mesmo. Se você quer encontrar sementes de sapucaia, duas regras básicas. A primeira, você já deve saber, né? Que você é macaco velho, não vai meter a mão na cumbuca. A segunda não adianta procurar embaixo da árvore da sapucaia. É que um dos maiores fregueses dessa sementinha aqui é o morcego. Ele adora aquela parte amarela docinha, o arilo. Ele leva para comer numa outra árvore bem copada, escura, na mata fechada. Os morcegos são os maiores disseminadores naturais da sapucaia. Pois é. Ela é brasileira, linda, tem uma semente deliciosa. E quando no século XIX o paisagista Glasiou enfeitou com ela o caminho que ia dar no imperador, ela tinha tudo para virar o símbolo nacional. Só que tinha um problema. Só que além de bonita, o pessoal descobriu que ela era também perigosa. E aí a sapucaia, que já era uma figura rara nas florestas, virou também uma figurinha difícil nos parques e jardins. Foi sumindo e acabou virando o símbolo do final do Império. Você sabe. Ai, morena, morena da sapucaia, não deixes ninguém pisar, morena, o bico da tua saia, morena. Ai, morena, morena da sapucaia, não deixes ninguém pisar, morena, o bico da tua saia. Neste sábado, a emoção invade a quadra. Mundialito de Futsal. Vem com a gente nessa jogada. Vamos vibrar com os craques da nossa seleção, encarando uma competição de tirar o fôlego. E a gente conta com sua torcida. Neste sábado, 9 da manhã, Mundialito de Futsal. Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Bem-vindos a mais uma aventura da ciência.
A Mila é a nossa editora-chefe e o Gabriel, nosso artista gráfico. Esse aí sou eu, o Theo, e a minha colega, a Alice. Nós somos os estagiários. Pesquisamos e escrevemos os artigos científicos do projeto Globo Ciência. Direto dos Estados Unidos, nosso correspondente, o físico Marcelo Glazer, traz as últimas novidades da ciência. E tem ainda o Galileu, um cientista virtual que sabe tudo de ciência e sempre aparece para dar uma força nas horas mais difíceis. Olha. Oi, gente. Oi, Zé. Walkman novo? Nossa, mas que lindo. Walkman é seu? É, bonito. O Walkman é um Walkman bonito. É do meu primo, ele comprou em Nova York. Bonito, um design avançado. Prateado assim, até parece um disco voador. Ih, mas olha que ótima ideia para nossa próxima matéria. Disco voador? Tchan, tchan. CD. Que tal? Minha mãe e meu pai fazem porque fazem questão de manter o toca-discos. O toca-disco daquele velho que liga no som. E os meus pais? Eles adoram aqueles discos antigos que ficam ocupando espaço na estante. Eu falo pra eles, já tem tudo em CD, joga isso fora, mas não adianta. E as agulhas que elas usam não se encontra nem mais pra vender. O fato é que a tecnologia evolui tão rapidamente que se perde rapidamente a memória da conquista tecnológica anterior. Olha, minha mãe sempre me fala da surpresa e da alegria com que ela comprou o primeiro long play. Era grande e só armazenava 20 minutos de música de cada lado. Até então, durante toda a infância dela, a única coisa que tinha eram aqueles velhos discos de 78 rotações, né? Feitos de calcário e asfalto, que ficavam chiando na vitrola. Era uma música de cada lado e só. E a cada disco tinha que trocar de agulha. A cada disco? Cada disco, a cada 2 faixas. As agulhas ainda não eram feitas com ponta de diamante, como as que vieram mais tarde. Eram de metal. Quer dizer, 6 minutos de música e tchau. Mas você não é dessa época. Da minha época, Alice? Não, claro que não. É tesouro da minha avó. Até hoje ela tem lá aquela caixinha guardada com as agulhas. Nossa, pra ouvir um sonzinho naquela época tinha que ter muita vontade. Era assim o aparelho que você estava falando? Não, Alice. Esse é mais antigo ainda. É do tempo da minha avó, de quando ela era uma menina. Naquela época ainda não havia a amplificação elétrica do som. A gravação tinha que ser com essa trompa para fazer uma amplificação acústica. As vibrações gravadas no suco do disco eram ampliadas pela trompa num fenômeno puramente físico. É coisa do arco da velha mesmo. E isso aí, o que é? Isso aqui é um processo anterior. Não é disco, mas é um rolo. E podia ser gravado em rolo também? Era assim, tudo conservado em rolos. Então as pessoas não tinham uma discoteca, tinham uma roloteca. Não, o processo era caro, mas só estava ao alcance de alguns. Mas, de fato, o disco de vinil é que aumentou a qualidade do som e criou um consumo em larga escala. Hoje a gente junta um dinheirinho e tem 70 minutos de música de boa qualidade. É só colocar o CD, apertar um botão e a gente nem se questiona como isso tudo funciona. Pois é, eu queria saber um pouco mais sobre o processo de gravação. Como nesses sulquinhos pequenininhos se esconde uma orquestra inteira. Como ela fica guardada. Até que alguém aperte um botão. Isso aí. Por que vocês não fazem uma consulta ao Galileu? Galileu? Galileu. Galileu? Galileu. Galileu! Opa! Desculpem. Eu estava muito longe daqui. Percebemos isso. Ouvindo seu CDzinho também, né? CD? Que isso? Agora o negócio é MP3. Que isso, Galileu? É um padrão de codificação para formatos de compactação de arquivos transmitidos pela internet. Poxa, isso é um trava-línguas, é? É esse negócio que as gravadoras estão brigando. Porque dizem que isso vai gerar uma pirataria geral. Bobagem! Eles arranjam já uma forma de resguardar os seus direitos. O que interessa é que agora, através da internet, você pode ter acesso ao que quiser, gravar e fazer os seus próprios CDs. Mas, Galileu, você está muito à frente do que a gente queria perguntar. Que seria? É sobre CDs. CDs. Ainda é a técnica do momento, pelo menos a que todo mundo tem acesso. O resto ainda está em fase de experiências. Ou coisa ao alcance de poucos. Toda nova descoberta leva um tempo para se firmar.
Vocês sabem qual foi a primeira forma de registro da humanidade? Quando o homem descobriu a voz, a palavra, descobriu não somente a forma de se comunicar, mas também uma forma de registrar o passado e planejar o futuro. Depois veio a escrita sobre pedra, sobre barro, sobre pergaminho e, enfim, sobre papel. Cada um desses itens merecia laudas. E, por fim, Gutenberg, no século XV, inventou os tipos móveis. Era só alinhar as letras e imprimir. Aí ninguém mais segurou a informação. Imprensa, livros, o conhecimento se espalhou e permitiu que todos os homens soubessem das ideias de outros homens. Essa troca de informação é que apressou todas as invenções e todo o conhecimento. Quer dizer que sem Gutenberg nada de CD? Com certeza. Tá bem. Chegamos lá. Agora o som gravado. Vocês sabem quem foi o primeiro que conseguiu, não sabem? Não foi Thomas Edison? Exato. Ele descobriu em 1887 que era possível converter sons em vibrações de uma agulha que criava ranhuras num sulco. Essas ranhuras eram o som. Transformado em ranhuras. Bom, numa espécie de ondulações no sulco traçado pela agulha. E ao passar de novo a agulha pelo sulco, essas ondulações se transformavam novamente em som. Muito bem. Entendeu? E ele fez isso num rolo. Depois, claro, veio o disco. Na realidade, você pode guardar informações nos mais variados tipos de suporte. Pode ser arame. Arame? É. Alguém tentou isso, mas o problema é que quando o arame dobrava, a informação ficava do outro lado e não era mais lida. Que coisa esquisita. Na procura de soluções para as coisas, os inventores vão pelo método do erro e acerto, até chegar à solução final. Muita coisa que depois parece doidice vai ser experimentada. Mas cheguemos ao CD. Vamos lá. Foi preciso muita água correr para se chegar lá. Foi preciso que a tecnologia do laser ficasse ao alcance do uso fácil pela indústria, porque o CD é movido a laser. O mesmo laser que os astrônomos dirigem em direção à Lua para saber a distância dela. Exato. E o mesmo que faz os desenhos engraçados nos shows de música. O mesmo que permite fazer operações antes impensáveis. Vocês veem que essas tecnologias são comunicantes. Quando se descobre ou aperfeiçoa uma coisa num ramo de conhecimento, ela passa a ter aplicação em outros ramos. Quer dizer, o laser é que fez a diferença entre o disco de vinil e o CD. Não. O laser é uma ferramenta apenas que se usa no CD. Mas a grande diferença está no processo de gravação e reprodução, de analógica para digital. É isso que eu não entendi muito bem. Pois é aí que está a revolução. Você pode gravar em analógico, em disco, ou em fita, ou em qualquer outro processo. Trata-se sempre de transformar os sons em impulsos elétricos que ficam registrados no suporte usado. Mas e o digital? O digital são números, e são apenas dois. Sistema binário, o 0 e o 1. Um codificador transforma os sons em números, e é em forma de números que ficam registrados. Depois, na hora de ouvir, um decodificador torna a transformar esses números em sons. Quer dizer que nesse CD tudo que existe são números? Milhões e milhões deles, até eles virarem sons novamente. Aliás, o que é isso que você está ouvindo aí? É um sambinha que eu baixei na internet. Agora, com licença que eu vou voltar ao meu MP3. Olha, a informação digital não está somente nos CDs, mas também nos computadores, nas modernas ilhas de edição dos programas de TV e até mesmo no cinema. Olha, eu separei uma matéria para ler. No século III d.C., quando a biblioteca de Alexandria foi queimada, havia nela 500 mil rolos de papiro e praticamente toda a sabedoria do antigo mundo. Hoje, esse desastre seria impossível. Um simples computador pode conter muito mais informação que a que tinha a biblioteca. E essa informação está multiplicada por todas as partes e solta no espaço, pronta para ser captada por quem navegar pela internet.
Além disso, o sistema digital pode guardar qualquer tipo de informação, não somente textos ou som. Eu guardo tudo em informação digital. Mas esses CDs que você usa, Gabriel, são iguais aos CDs de música? Alice, são parecidos. Esse aqui são CD-ROMs. Eles têm um padrão diferente de armazenamento de arquivos, servem para informática. Enquanto o CD armazena somente som, o CD-ROM consegue armazenar som, imagem, vídeo, animação. Mas é só número, não é? Por exemplo, eu vejo uma imagem, uma foto do Brad Pitt na tela do computador. É só número, não é isso? É isso mesmo. Que decepção, nós somos enganados. Que isso, Alice? Você acha que dentro do CD tem uma orquestra inteira? Com todos os músicos, os instrumentos, as mãos dos músicos, os narizes? Claro que não, seu bobo. Então. Olha, Alice, o problema é que você se assusta muito toda vez que entra nessas modernas tecnologias. Mas é assustador. Eu acho que eu sou uma alma antiga. Então trata de dar um banho de modernização nessa alma. Não basta só falar, tem que ver. Eu quero que você vá lá e veja tudo, como a coisa funciona. Legal. Ali é um homem